Sempre muito bom estar com você aqui em cada um dos programas Cabeça para Cima. Muito obrigada pela sua companhia. Eu gosto de dizer mesmo, é muitíssimo obrigada. Então lá vai. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir as portas da sua casa para que a gente possa estar aí com você, refletindo sobre temas relevantes e que fazem diferença, né, no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada também pela sugestão de temas que vocês têm mandado para a gente. A gente gosta muito disso porque queremos aqui falar sobre coisas que ajudem você, que possam auxiliar naquela reflexão, na informação, na formação de opinião. Queremos também registrar aqui o nosso agradecimento aos nossos queridos semeadores de boas novas, vocês que nos acompanham, têm entendido qual é a nossa missão e por isso mesmo vocês oram por nós, oram pelas boas novas e nos ajudam financeiramente a estar no ar 24 horas por dia, abençoando vidas e apresentando o amor de Jesus para todas as pessoas. A todos vocês que nos acompanham, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que Ele possa guardar cada um de vocês e possa atender os desejos do seu coração de forma plena, enchendo sua vida de graça e de misericórdia. Muito bom ter cada um de vocês conosco. Queridos, hoje a gente vai falar mais uma vez de mais um tema super importante para o nosso dia a dia. Aqui no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas, elas já sofrem com a osteoporose, uma doença que ela afeta especialmente pessoas idosas e se caracteriza pelo enfraquecimento dos ossos. Queremos conversar sobre a doença no programa de hoje, queremos entender mais sobre ela. Será que é possível prevenir ou é possível remediar, ou seja, reverter esse enfraquecimento dos ossos? Importante mesmo a gente entender como enfrentar a osteoporose. É o que vamos fazer no programa de hoje e começamos com o nosso informativo. A osteoporose é uma doença silenciosa que causa o enfraquecimento progressivo da massa óssea. Segundo a Fundação Mundial da Osteoporose, aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil lidam com o problema. A osteoporose é uma doença global e é possível que ela apareça em qualquer parte do corpo. Segundo os especialistas, as fraturas mais comuns são de punho, quadril, fêmur e da coluna. Nos Estados Unidos, os custos anuais decorrentes das fraturas osteoporóticas giram em torno de 17 bilhões de dólares e podem duplicar ou triplicar em 2040, sendo que 70% desses custos são decorrentes das fraturas de colo de fêmur. É isso aí. Hoje a gente vai conversar com você sobre a osteoporose. Você está vendo, né? Uma doença que afeta já tantas pessoas aqui no Brasil e a gente precisa de sempre conhecer mais, ter informação, porque a forma da gente enfrentar todas as questões na vida é com informação, né? Tem um ditado popular, não sei quem é o autor, mas que corre aí o tempo todo, você já deve ter ouvido, que o mais importante não é o problema que afeta cada um de nós na vida, mas é a forma como a gente lida com esse problema. Então, conhecer sobre osteoporose nos ajuda a enfrentar melhor e a lidar com a questão. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Maderson Mader. Ele que é ortopedista, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, sua disposição de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu espero poder estar aí podendo participar e elucidar aí dúvidas, né, da nossa sociedade de um problema tão importante que é a osteoporose. Verdade, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, né, já são afetadas pela doença, é um número significativo. Exatamente, com certeza, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, onde existem estudos já bem definidos, a osteoporose é responsável por cerca de 1.300.000 casos, né, de fraturas devido à osteoporose, ou seja, é um problema de saúde pública. Os gastos, eles tangem aí a casa dos bilhões de dólares, né, para tratar esse tipo de condição quando isso acontece, né, no caso a fratura. E a gente vai poder estar aí ao longo do programa discutindo mais a respeito e poder estar ajudando o pessoal aí de casa. É isso aí. Esse é o nosso grande objetivo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu quero apresentar para vocês também a doutora Marcela Andrade, ela que é reumatologista, também brigadíssima pelo seu tempo, por estar aqui conosco.
Obrigada pelo convite, Celeste. É uma honra poder falar desse assunto, né? A osteoporose é uma doença silenciosa, mas que é extremamente prevalente e quando ela se manifesta, às vezes os danos são muito graves e até irreversíveis. Então é muito importante a prevenção, o conhecimento das pessoas e procurar o tratamento. Verdade. A gente sempre fala em números e a gente tem falado, né, recebeu informações de pesquisa dessa questão aqui no Brasil, cerca de 10 milhões afetadas pela doença. Na opinião de vocês, a gente consegue enxergar, é um número significativo, mas hoje está se registrando mais, se percebendo mais, e o número pode ser muito maior do que esse, ou é um número assim que retrata bem a realidade do Brasil? Olha, veja bem, é um problema que está associado com o aumento da idade populacional. Como as pessoas hoje acabam que vivem mais, né? E o aumento da expectativa de vida, e isso acontece que acaba que condições, né, como osteoporose e além de outras condições crônicas, degenerativas, também aumentam a sua prevalência. E as pessoas estão buscando se cuidar mais, elas estão indo mais ao médico por conta disso? Ou a gente ainda tem que empurrar, especialmente os homens, né, que não gostam muito de médico? Eu acho que atualmente existe maior conhecimento da doença, a gente tem mais opções de tratamento, né? Existem tratamentos ainda em estudo e isso faz com que haja uma maior procura e uma maior procura do próprio médico em diagnosticar. Então, hoje é muito comum, como é uma doença muito mais prevalente nas mulheres pós-menopausa, é muito comum as próprias ginecologistas, às vezes, fazerem os exames periódicos em busca desse diagnóstico como uma forma de rotina. E aí, quando diagnostica ou quando tem alguma outra complicação, procuram um médico especialista para orientar. Pois é, né, doutora? Você já falou uma doença que tem prevalência também em mulheres e muitas vezes a gente diz assim, começa com essa questão de, é doença de mulher, né? É bom a gente deixar claro, é prevalência, mas ela afeta homens também. Ela pode afetar qualquer sexo e qualquer idade, né, sendo obviamente mais prevalente nas mulheres pós-menopausa, né, e nos homens acima de 50 anos. Mas também pode afetar crianças, pode afetar adolescentes, óbvio que em condições mais especiais, não são os casos mais comuns. E além disso, também existem alguns fatores de riscos para que ocorra essa doença, né, a osteoporose. Por exemplo, o tabagismo é considerado um fator de risco, o sedentarismo, a menopausa precoce, cirurgias, por exemplo, de ressecção dos ovários da paciente, isso corrobora também com o desenvolvimento da osteoporose. Algumas medicações que o paciente possa vir a fazer o uso de anticonvulsivantes, por exemplo, um fator de risco também para o desenvolvimento dela. E a gente tem tanto a osteoporose primária, que é essa clássica que a doutora Marcela citou, pós-menopausa, que atinge mais mulheres. Também temos a osteoporose secundária, que é secundária a alguma causa, seja um distúrbio metabólico, seja um distúrbio endócrino, entendeu? Má nutrição, má alimentação, isso tudo pode justificar o aparecimento da osteoporose também. Você falou em, ressecção dos ovários. Isso, uma cirurgia. Pois é. A minha pergunta é assim, a ressecção é a retirada cirúrgica ou a lacradura? Não, retirada. Retirada mesmo. Isso, ela exatamente. aqui, perfeito. É só para traduzir aqui, né? Estamos aqui para isso. Às vezes a gente fala isso, né? A linguagem profissional, mas não fica encabulado não, porque é assim mesmo. É que a gente quer entender para poder se prevenir cada vez mais, né? Então, assim, a gente colocou ali, né? Osteoporose é um enfraquecimento, osteoporose. Osteoporose, né? isso. É um enfraquecimento dos ossos, mas como é que a gente explica isso? O que é esse enfraquecimento dos ossos? Tipo assim, o que é a osteoporose? Bom, a osteoporose é uma doença metabólica do osso, né? O osso, diferente do que muitas pessoas pensam, ele é um órgão que está em intenso processo de metabolismo. Ele está sempre sendo
Ele está sempre se Remodelado. remodelando, exatamente. Ele vai se destruindo e se autoconstruindo constantemente, né? Então, quando existe uma desregulação desse balanço entre destruição óssea e construção óssea, a gente tem a osteoporose, que seria uma maior perda do que construção de osso. Então, é uma doença metabólica do osso, mas que, como eu disse anteriormente, silenciosa, porque ela é assintomática até causar uma fratura, uma complicação. Esse negócio de ser assintomático, às vezes, é uma parada, né? Porque como é que a gente previne, como é que a gente cuida de um negócio? De repente, você já está. Né? Já está sentindo ali, né, as consequências, e aí como é que você vai... Esse assunto, esse ponto que você tocou é importante. É uma doença assintomática, porque eu vejo algumas pessoas no consultório que falam assim, eu estou cheio de dor por causa da minha osteoporose, então eu tenho muitas dores em todo o corpo, e isso não é verdade que é devido à osteoporose. Pode até ser que a pessoa tenha osteoporose, mas a dor não é por por outra causa que não a osteoporose. Então, isso é uma coisa muito importante de a gente salientar aqui. Tá? É uma doença assintomática. Então, qual que é por que a gente está aqui debatendo sobre ela? É devido ao risco de fratura, porque tudo isso que a doutora Marcela explicou, esse desequilíbrio entre as atividades que fortalecem o osso e que enfraquecem o osso, no caso, desequilíbrio voltado para maior atividade, que a gente chama de osteoclástica, que é a maior perda de osso, faz com que o osso fique fraco, com que aquela arquitetura óssea seja desarranjada, e isso o paciente fica muito propenso a uma série de fraturas, principalmente na região do quadril, quanto na coluna tóraco-lombar, assim como no punho também. Muito comum esse tipo de fratura osteoporótica. E como é que a gente descobre, quer dizer, só no momento da fratura, você já disse, é assintomática, então eu tinha uma pergunta assim de quais são os sintomas, essa pergunta não cabe, né, porque não tem sintoma. Não tem sintoma. E como é que se descobre se o osso está legal, se ele está perdendo essa massa, né? Essa massa óssea, se a gente está perdendo essa massa óssea, como é que a gente pode perceber que o problema está chegando e a gente tem que fazer alguma coisa? A melhor forma é realmente com os exames de rotina, né? A densitometria óssea é o exame principal para o diagnóstico da osteoporose, né? Em que ele faz uma varredura, digamos assim, principalmente ou da coluna lombar e do fêmur, mas também pode ser feito no rádio, que é um osso do braço, e através dos dados que esse exame disponibiliza, a gente tem um diagnóstico de osteoporose ou de osteopenia, que seria um estado pré-osteoporose, que mostra que o osso já tem uma redução de massa óssea, mas ainda não se enquadra dentro do diagnóstico de osteoporose. E a osteopenia, ela é tão preocupante quanto, quer dizer, é um sinal, né? E se ela já está chegando, não é normal. Quer dizer, o envelhecimento, ele não causa uma natural perda dessa massa óssea. Quando começa a perder, é algo que tem que cuidar efetivamente. Normalmente, o envelhecimento, ele leva a pessoa a uma diminuição da sua atividade física, né? Existe uma lei que é conhecida dentro da medicina, chamada lei de Wolff, que quando você não estimula aquele tecido, no caso o tecido ósseo a gente está falando, quando você não faz suas atividades físicas, quando você fica mais deitado, mais em repouso, isso ao longo do tempo, anos e anos, tá? Isso vai fazer com que há uma perda da mineralização óssea, tá? Uma perda do tecido ósseo. Tá? E isso também é um fator que corrobora aí na osteoporose. A gente tem percebido que hoje a população, né, até os jovens mesmo, tem a população muito mais sedentária, né? Isso pode antecipar a questão dessa doença numa fase adulta? Sem dúvida, o sedentarismo é um fator de risco já bastante conhecido, tá? E é importante a gente orientar todas as pessoas que sofrem de osteoporose que exercícios como caminhada, tá?
claro, tendo um acompanhamento profissional de perto, estando excluído doenças cardiovasculares e tudo, são de grande benefício para esses pacientes. E lembrando que nesse assunto de atividade física é muito importante a gente lembrar que existem algumas atividades que, apesar de boas para manter uma melhora do risco cardiovascular, ou seja, são boas para o coração, não necessariamente são boas para prevenir a osteoporose. Para a osteoporose é fundamental que sejam exercícios contra a gravidade, que sejam exercícios de impacto. Então, atividades como hidroginástica, natação, são excelentes exercícios aeróbicos, mas não são bons exercícios para a prevenção de osteoporose. Bacana. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, nossa primeira paradinha. A gente vai para o intervalo e eu queria conversar mais sobre essa questão dos exercícios, né? Porque a gente está falando, as pessoas estão vivendo mais, os casos de osteoporose eles acabam aparecendo mais. A gente tem falado muito na importância do exercício físico, essa questão toda. E qual é o risco, né? Quais são efetivamente esses exercícios mais indicados para que sejam feitos e até antes de que se tenha qualquer sinalização de osteoporose ou osteopenia, existem exercícios que podem ajudar a malhar o osso? Será que existem? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, hoje aqui a gente conversando, né, sobre a osteoporose, uma doença que afeta especialmente as pessoas idosas, mas como vocês já viram, ela na verdade pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade e a gente precisa ter atenção para isso. Atenção especialmente porque também, como nossos especialistas já sinalizaram, é uma doença silenciosa e aquela história, né, gente? A gente ficava pensando assim, estou com uma dor aqui, tenho osteoporose, estou com uma dor na perna, estou com uma dor... olha, o doutor aqui disse que a dor não é por causa da doença não, viu? Ela pode ter outra causa aí que a gente tem que prestar atenção, porque, olha, é muito comum isso que você falou, né, das pessoas dizerem, estou sentindo dor porque estou com isso e tal, mas a gente está vendo que a questão não é por aí. Antes da gente falar aqui se a gente pode malhar o osso, eu queria entender um pouco mais sobre a osteoporose em crianças, né? Vocês disseram que ela pode acontecer também em crianças, são situações mais especiais. Em que casos uma criança pode começar a perder essa massa óssea, também ficar com o osso enfraquecido? Como o Dr. Maderson disse antes, a osteoporose na criança e no adolescente, ela pode ter uma causa, como no adulto, pode ter uma causa primária, né, que seria um caso de uma doença do metabolismo mesmo ósseo, como a osteogênese imperfecta, que a criança nasce com essa doença. Genética, né? Isso, ou uma osteoporose juvenil idiopática, que acontece e também não tem uma causa bem definida, é uma doença primária, como pode ter causas secundárias, ou seja, uma criança que tenha que usar determinadas medicações para outro motivo, que acelerem perda de massa óssea, ou que tenha uma doença inflamatória que acelera também a perda de massa óssea, e aí seriam secundárias a outras situações. Uhum. Você está dizendo que a gente não consegue identificar, não tem uma causa específica, a não ser a questão mais genética, não tem uma causa específica para a osteoporose primária ou secundária nas crianças? Na medicina a gente costuma usar um termo chamado idiopático, que é um termo chique, famoso para esclarecer que não existe uma causa para aquilo ali. Aquilo acontece porque ainda não foi descoberto um fator principal, digamos assim. Tá? Existem várias teorias, né? E aí entra no mundo mais da ciência, mas basicamente é isso que a doutora Marcela falou. Tem as osteoporoses congênitas, né? Que basicamente a osteogênese imperfecta é o grupo que mais se enquadra nesse tipo, que a criança, por muitas vezes, já no nascimento já nasce com uma fratura, entendeu? E tem uma série de fraturas ao longo da infância devido à fragilidade óssea ser bem intensa em alguns tipos da osteogênese imperfecta. E também tem a osteoporose, essa idiopática primária, que é uma condição assim, muito rara, né? Vale ressaltar isso, ainda mais comparado com
osteoporose do adulto, né? A osteoporose infantil é muito rara, tá? Mas que quando descoberta também deve ser tratada. E aí, assim, se a pessoa se descobre ou se percebe esse problema na infância, né, ou já vai ter uma causa genética, ou o problema vai ser tratado, mas ou é nesse período ou ela vai aparecer já na fase adulta, né, nas pessoas mais idosas. Nesse meio de campo, adolescência, juventude, idade adulta mesmo, é muito raro, acontece, aí seria um caso muito raro. Idiopático. É muito raro. Ou relacionado a causas secundárias, né? Um paciente que precisou usar, por exemplo, grandes doses de corticoide, que é uma classe de medicamentos, por alguma outra doença, e com isso acelerou a perda de massa óssea num momento que não aconteceria se ele não fosse submetido àquilo. Nos bebês, pode se relacionar, ainda que não comprovado, mas pode se relacionar a alguma deficiência no período da gestação? Uma deficiência de alimentação da mãe, alguma coisa assim, pode provocar isso na criança? Não, como eu falei, esse termo idiopático a gente usa porque não sabe a causa, no caso da osteoporose primária, né, idiopática. Tá bom, não vou insistir. Não vou insistir em descobrir uma causa aqui, né? Encontrar se descobrir uma motivação. a causa, por favor, informe pra gente. Não, eu estou provocando vocês, em descobrir através de vocês, né? Através de vocês. E a gente estava falando isso, né? A questão do exercício físico, ele é importante, mas a doutora chamava a atenção da gente para dizer assim, olha, exercício físico é importante, mas cuidado, porque não é todo exercício físico que é indicado para uma pessoa que ela já tem a osteoporose e talvez já naquela fase anterior da osteopenia também isso precise se ter atenção, né? Fala um pouco mais sobre essa questão para a gente, uma vez que a gente está falando população vivendo mais, né? É um estímulo grande para exercícios físicos e está todo mundo aí indo, buscando fazer exercício físico, indo para a academia, às vezes caminhando, etc. E não está ligado de que tem que ter atenção, porque se tem um problema de osteoporose, nem sempre vai poder fazer qualquer tipo de exercício. Primeiro, só gostaria de ressaltar e afirmar que o melhor tratamento, o que mais dá resultado, é o preventivo. Por exemplo, uma pessoa que já tem uma osteoporose grave, a gente não vai receitar uma série de atividades físicas porque ela é incapaz de fazê-lo. Agora, a pessoa que está nessa faixa, que está da osteopenia e que ela ainda tem uma demanda funcional adequada, como a doutora Marcela falou no primeiro bloco, tem que fazer exercícios, estimular exercícios de impacto, tá? Porque isso faz com que nosso corpo sinalize, olha, está tendo impacto, então vamos reforçar aqui essa região do osso aqui para ela ficar um pouquinho mais forte para a gente termos assim, o nosso corpo é extremamente inteligente, já que está tendo um impacto, vamos reforçar o osso aqui, que aí o risco de fratura vai ser menor. Porque está tendo uma demanda, então o organismo atende àquela demanda, que é, no caso, atividades com impacto. Principalmente caminhadas, corridas leves, entendeu? No contrário de uma outra condição, que é muito prevalente também na população e não é o tema de hoje, que é a osteoartrose, que aí é o contrário, aí são as atividades sem impacto, ou seja, a natação, hidroginástica, que aí seria adequado para esse paciente. Para a osteoporose, não. O ideal é que ela faça atividades com impacto. Ou seja, dá para malhar o osso, né? Sim. Dá para malhar. Você vai fazer, aí o nosso sistema vai dizendo assim, olha, fortalece ali porque está tendo demanda. Além disso, então... o trabalho anaeróbico, o fortalecimento muscular, ele também ajuda no tratamento da osteoporose. A musculação também é um exercício de impacto. Agora, o que é muito importante, como a osteoporose é uma doença que aparece em pacientes mais idosos, em geral, esses pacientes têm outras condições clínicas que também podem restringir o tipo de atividade a ser orientada. Digamos que o paciente, primeiro, ele tem que ser liberado por um cardiologista, ele tem que ter um risco cardiovascular que permita que ele faça atividade física. É sempre importante que seja uma atividade supervisionada por um profissional, né, e compatível para a idade do paciente. E
E outro fator importante é que pacientes que tenham já osteoporose estabelecida não devem fazer alguns tipos de exercícios, como exercícios de flexão da coluna, como se faz, por exemplo, num exercício de abdominal, porque existe um risco de fratura patológica, ou seja, uma atividade que em uma pessoa com osso saudável não causaria fratura, em um paciente com osteoporose pode causar uma fratura. E com osteopenia? Também já tem esse risco ou, na verdade, essa fase inicial, eu vou chamar assim, me corrijam se não se deve chamar assim, fazer o exercício pode trazer uma recomposição, pode, como eu chamei lá no início, pode remediar, pode reverter o quadro da evolução da doença. Reverter a osteoporose, a osteopenia, é uma palavra, eu acho, um pouco forte, assim. O que a gente consegue melhorar, ganhar um pouco de massa óssea e consegue prevenir. A maioria dos estudos, eles focam num desfecho final de redução de fraturas, porque é isso que impacta na mortalidade e na morbidade da doença, né? Nos riscos que a doença impõe ao paciente. Então, o principal, a gente às vezes não está nem tão preocupado em reverter a doença, mas em sim em reduzir o número de fraturas ou o risco a fraturas. A osteopenia também é extremamente importante, a prática de atividade física e aí com um pouco menos de restrições, com certeza, do que o paciente que tem uma osteoporose bem estabelecida ou uma osteoporose avançada. Uma coisa dentro disso que a doutora Marcela falou, um paciente, talvez o maior fator de risco para o paciente ter uma fratura por osteoporose é aquele paciente que já teve uma queda anterior, sendo ela ter ocorrido a fratura ou não. Então, o paciente que já teve uma queda e, por vezes, acabou não fraturando, esse talvez seja o paciente com o maior risco de ter fraturas, porque a queda anterior ela serve como uma sinalização, um maior alerta, tanto para nós médicos, como para os pacientes, que esse paciente pode voltar a cair e, se tiver uma má sorte da próxima vez, ter uma fratura e evoluir, de repente, até o óbito. Porque quando se tem a osteoporose e se tem uma fratura do osso, é mais difícil de recompor, é mais difícil de corrigir essa fratura? Depois que a osteoporose já está estabelecida, ou seja, a osteoporose avançada, é muito difícil. Eu, particularmente, nunca vi alguém com osteoporose já avançada voltar a um estágio de um osso saudável. Eu, particularmente, nunca vi, tá? Por isso que eu ressalto que o mais importante é a prevenção, tá? O pico de massa óssea na vida adulta, ele se dá entre os 20 e 30 anos. Então, desde dessa faixa etária, a gente já tem que estimular as pessoas a praticarem atividade física de forma regular, a ter uma alimentação balanceada, tá? A se expor à luz solar, porque a vitamina D é extremamente importante, né, para prevenção e tratamento também da osteoporose. Abandonar o tabagismo, tá? Então tem uma série de fatores que a gente pode influenciar, que a gente pode orientar, e os pacientes, obedecendo, terão uma vida com certeza com maior qualidade e mais saudável, não só em relação à osteoporose, mas em relação a diversas outras doenças. Tá, vou insistir numa pergunta aqui, que assim, essa questão das fraturas, né? Vocês já estão sinalizando e deixando absolutamente claro que é o grande risco, né? Quando se tem esse tipo de doença. E a dificuldade, você diz, nunca vi um caso de restabelecimento do osso. Mas, quer dizer, quando você diz restabelecimento do osso, a gente está falando desse osso ficar forte outra vez, exatamente, ficar sem risco, mas a fratura fecha, pode fechar, ou vai ficar ali alguma coisa. Porque, olha, eu estou pensando o seguinte, fraturar um osso dói para burro, né? Estou lembrando aqui do caso da mãe de um colega nosso, inclusive aqui, da TV, que ela já tinha uma queda, né?
já tinha fraturado a bacia e agora caiu novamente e uma nova fratura. Ela está tomando tipo morfina por conta da dor, né? E aí os médicos têm até dito mesmo assim, não tem muito um caminho de solução para isso. Mas essa fratura ainda pode fechar ou não vai fechar mais? Depende da fratura, depende da localização da fratura, tá? Depende do grau de desvio que essa fratura teve, tá? No momento da queda, o quão desviado ela está. As fraturas mais comuns da osteoporose, como eu falei, é na região da coluna tóraco-lombar e da região do quadril, punho e região do ombro, no húmero proximal, tá? No húmero proximal, boa parte das fraturas são de tratamento conservador, não é necessário operar, tá? Mas as fraturas na região proximal do fêmur, né, na região do quadril, essas são basicamente cirúrgicas, salvo algumas exceções, tá? Mas basicamente são fraturas cirúrgicas que o paciente deve ser submetido ao procedimento não o mais rápido possível, mas antes que venha a acontecer, né, as complicações decorrentes da fratura, como o tromboembolismo, né? E o paciente pode até vir a óbito decorrente, né, da fratura em si, tá? 50% dos idosos que caem, fraturam o colo de fêmur, vão a óbito. São complicações muito grandes, tanto pela fratura, como pode acontecer um tromboembolismo pulmonar, quanto por complicações da internação, uma pneumonia hospitalar, infecção urinária intra-hospitalar, vai aumentando a morbidade. O paciente interna por um motivo e adquire uma série de problemas dentro da internação. Lembrando que já é um paciente idoso, mais frágil. Tem uma demanda funcional baixa e imunidade, às vezes, aí vai ser submetido a uma cirurgia grande. Então, é por isso a ideia de prevenir esse evento. E fica muito claro, né? Fica muito clara a importância da prevenção e por conta disso, quer dizer, normalmente o idoso que tem osteoporose e que tem uma fratura, ele, em muitos casos, indo a óbito, como vocês já colocaram aqui, e a questão não é necessariamente a fratura, mas decorrências dessa fratura, exatamente, né? Outras doenças que acabam acontecendo pela impossibilidade aí do tratamento ou do fechamento. Além de que o paciente que fratura, ele tem um risco muito maior de fraturar uma segunda vez. Aí a gente fica com medo de fazer tudo, né? Fica com medo de sair, fica com medo de andar, fica com medo de um monte de coisa. E isso é muito ruim. Eu já preciso de novo para o intervalo e no próximo bloco eu quero falar sobre prevenção. Prevenção, alimentação, o que é bom a gente poder colocar e inserir na alimentação para começar a ajudar aí nesse processo de prevenção. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, hoje chamando a sua atenção para uma doença assim, super importante que acomete especialmente idosos, a gente já viu que também pode acometer crianças, né? Mas o mais comum são os idosos, uma questão aí de faixa etária mesmo, ciclo de vida, mas essa doença se caracteriza pelo enfraquecimento dos ossos. E a gente já viu o risco enorme, porque o grande risco é a fratura e quando ela acontece, ela abre porta para uma série de outras doenças que têm levado muitos idosos à morte, né? Então a gente tem que cuidar, porque depois, pelo que a gente já ouviu aqui, fica difícil reverter. Né? Eu acho que a gente pode dizer que a osteoporose não tem cura, né? Tem acompanhamento, tem aí, né, todo um olhar, mas cura não tem mais, né? Já era. Ainda não tem, quem sabe? Ainda não tem. Não, é verdade, eu acho que é isso mesmo. Graças a Deus, né, a ciência ela é evolutiva e daqui a pouco, quem sabe, mas a gente está vivendo num tempo em que ainda não tem. E como a gente tem que lidar com isso, o fato é a gente ouvir pessoas como vocês, especialistas, que podem trazer informações e nos ajudar a cuidar. Porque eu acho ótimo, e sempre falo, eu falei várias vezes aqui, eu quero viver muito, mas se eu tiver saúde. Se eu não tiver saúde, quero ir embora. Acho que é bom a gente viver mais tempo, mas se a gente puder, né, ter uma vida com qualidade, puder usufruir dessa vida,
de forma saudável. Eu tenho algumas perguntas de telespectador aqui para vocês, então antes da gente falar em prevenção, deixa eu perguntar essa questão. Vocês já ouviram falar em ossos de vidro? Ossos de vidro é algum nome popular para a osteoporose? Osso de vidro foi até comentado aqui, uma doença que é caracterizada, né, e conhecida como ossos de vidro, que é a osteogênese imperfecta, né, que é uma doença genética, né, comete aí crianças já ao nascer, que pode estar associada a uma série de alterações além dos ossos, né, tanto oculares, né, que diz respeito à dentinogênese, tá, alterações na boca e uma série de outras alterações extraósseas. Uhum. E aí o osso fica literalmente assim, super frágil. É uma doença muito mais grave. Muito mais grave. Muito mais grave. Uhum. Existe uma série de subtipos dessas doenças. Tem subtipos que a criança não sobrevive nem após o primeiro mês de vida. Uhum. Ela é uma doença que você já nasce com ela ou ela pode ser adquirida? Os ossos de vidro? Nasce. Já nasce. É genético. É genético. Isso. Uhum. E tem uma outra doença que o pessoal está falando, que os ossos cristalizam. Vocês conhecem essa? Que doença é essa? A doença que normalmente se dá por acúmulo de cristais não tem nem tanto envolvimento primariamente ósseo em si, que é a gota, né? Uhum. Mas acomete muitas articulações, principalmente o primeiro dedo do pé, né? O que a gente chama de hálux, né? Que é a região do cotovelo, criando aqueles tofos, né? Que acomete principalmente pessoas que ingerem bebida alcoólica e mais no sexo masculino. Verdade, mas é preciso a gente também dizer que a gota ela pode acontecer não necessariamente por bebida alcoólica, né? Exatamente, pode. É só um fator de risco para que ocorra aumento da chance de... Está muito relacionado a alterações metabólicas. O paciente que é hipertenso, que tem uma predisposição mesmo genética, familiar. Perfeito. E aí, o pessoal ainda está interessado em saber o seguinte, porque muitas vezes a gente vê aquele idoso que ele vai agora num processo inverso, em vez dele crescer, claro, né, não vai crescer mais, ele começa a encolher, né, e às vezes vai encolhendo, e às vezes vai até encurvando. Isso é causado pela osteoporose ou por uma dessas doenças que a gente... A osteoporose, sem dúvida, né, nos seus estágios mais avançados, né, de fragilidade óssea, vai ocorrendo o que a gente chama de um aumento da cifose, aumento da curvatura da coluna, um achatamento das vértebras e, por vezes, a pessoa até repara que diminuiu a sua altura, devido a essa fragilidade tão grave que o osso fica, que as vértebras se achatam, tá, e a coluna, usando um termo mais popular, enverga. Enverga literalmente, né? E às vezes a gente vê casos que é uma loucura de pessoas que ficam absolutamente envergadas, uma dificuldade de caminhar, dificuldade de tudo, né? É muito preocupante. E aí, gente, como é que a gente previne esse negócio todo? Como prevenir a osteoporose? Cálcio é o principal remédio para essa história? Como é que é? Bom, a prevenção para todos os pacientes, que deve ser sempre orientado, inicialmente, como o Dr. Maderson já falou, é a prática de atividade física com exercícios de impacto, sempre orientar o paciente a cessar o tabagismo, o alcoolismo. O alcoolismo em excesso também é um fator de risco. A ingestão adequada de vitamina D e cálcio, e aí entra a parte da exposição solar também para a produção de vitamina D, e todo o fato de se o paciente não tem a possibilidade de ingestão adequada ou de produção adequada de vitamina D, a suplementação com cápsulas, né? E, além disso, também a prevenção de quedas. Essa seria a prevenção primária. E, obviamente, existem também tratamentos farmacológicos para a prevenção da osteoporose. Quem é o especialista que deve se procurar para cuidar dessa questão? É o ortopedista, é o reumatologista, é o... Endocrinologista. Na verdade, existem várias especialidades que estão aptas a tratar e a cuidar da osteoporose. Existem médicos que
às vezes não se sentem confortáveis e preferem encaminhar um outro colega, mas todas essas formações passam por esse aprendizado de tratar a osteoporose. É que a gente está, assim, pelo menos eu, né, costuma olhar para o ortopedista dizendo aquele que vai consertar osso, né, aquele quebrou, a gente procura um ortopedista, né, reumatologista parece coisa de gente mais velha mesmo, né, que teve lá problema no osso, tal, já está com dor, não sei o quê, mas não é isso não, né, a gente está aqui, é claro que é muito mais amplo do que isso, né. Diversas vezes as especialidades se complementam. Sim. Também, então assim, é um paciente que ele pode ter um acompanhamento tanto ortopédico quanto reumatológico. Tá? E até seria o ideal. E se ele tem osteoporose, eu acho que mais importante ainda, né, esse tipo de acompanhamento. Exatamente. E a alimentação, gente, como é que é? A alimentação pode ajudar? Que tipo de alimentos podem ajudar? Quer seja, né, na prevenção ou... Vocês já disseram, não tem muito a coisa, né, do tratamento, mas a alimentação, qual a importância da alimentação num processo desse? A alimentação basicamente é ingesta de alimentos que contêm cálcio, né? Ao contrário de que muitos pensam, a vitamina D, ela dificilmente se consegue através da alimentação, por melhor que ela seja, tá? A vitamina D, ela já tem uma série de estudiosos que consideram como um hormônio, tá? Não é nem só uma vitamina, tá? E que através dos alimentos é impossível você satisfazer a quantidade sérica no sangue satisfatória de vitamina D. É necessário ou, como a doutora Marcela falou, a exposição à luz solar ou a suplementação dessa vitamina. Pois é, gente, olha só, presta atenção, vitamina D a gente adquire de graça, sabia? Com exposição solar, né? Caminhando no sol, indo à praia. E é incrível, né? Porque a gente está falando aqui de várias questões que o estilo de vida moderno está eliminando, né? A gente vê, muitas vezes as crianças elas já não estão brincando, né? No parquinho, não sei o quê, parará, parará. Os adultos mesmo, né, às vezes uma coisa mais acomodada, o sedentarismo tem sido algo falado assim de uma forma incrível, trazendo doenças já para crianças, né, obesidade, etc., decorrente de alimentação e sedentarismo, e a gente vê que hábitos de vida saudáveis, eles vão ser fundamentais, né, para a criança, para o adulto e para estabelecimento de um estilo de vida efetivamente saudável. Porque se você não começa a olhar isso mais cedo, ter que fazer, né, fazer o exercício físico só depois, né, quando você já está com um problema, muito mais difícil da gente desenvolver essa prática, não é não? Em relação à alimentação, acaba que a ingesta de cálcio ela é primordialmente vinda mesmo dos alimentos do leite e dos seus derivados, né? Existem algumas recomendações que divergem um pouquinho em relação à quantidade de cálcio diária que deve ser recomendada, mas ela beira em torno de 1.000 a 1.200 miligramas por dia de cálcio. Então isso, digamos que um copo de leite de 240 ml, ele tem em torno de 300 miligramas. Então a gente precisaria de em torno de 4 copos de leite por dia, que é uma quantidade grande, né? Poucas pessoas tomam 4 copos de 240 ml por dia. Né? E aí uma fatia de queijo de mais ou menos 28 gramas teria em torno de 200 miligramas. Então, é difícil você ter a ingestão completa do cálcio diário necessário só através da alimentação. Então, nesses casos, vem a importância de suplementar o cálcio também. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, porque já preciso dar uma nova paradinha, e a gente volta ainda fechando essa questão da alimentação, porque muita gente tem falado, o leite, hoje em dia, não toma leite, o leite não... Né? Então, tem que eliminar, e tem pessoas que têm até intolerância, né? Intolerância à lactose, né? E como é que a gente faz? Que outros alimentos eles podem ajudar nessa questão do fortalecimento do cálcio, né? Dizem que a vaca, ela produz muito leite, mas ela não bebe leite, né? Então, como é que ela produz o cálcio dela? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima.
Estou aqui hoje chamando a sua atenção para a osteoporose, uma doença séria, uma doença grave que atinge especialmente pessoas idosas e que se caracteriza por um enfraquecimento dos ossos. Estou repetindo toda vez que é para você guardar. Afinal de contas, é tempo de chamar sua atenção para essa doença, porque como a gente viu aqui, né, ela mata. Não necessariamente por conta da osteoporose, mas pelas brechas que ela abre aí para outras doenças, para outras questões. Uma das formas de prevenir é ficar exposto ao sol, né, para poder adquirir a vitamina D, que quando a gente não pode se expor ao sol, a gente suplementa, mas sol é uma coisa importante, não é isso? Isso, tudo de forma moderada, porque, por outro lado, a exposição em excesso à luz solar, ela traz diversas outras condições que são indesejáveis também para os nossos pacientes, como câncer de pele, né, e outras coisas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor. Muito se fala da questão essa coisa de horário, né, de exposição ao sol. E que não se deve ter exposição solar, aquele horário depois de meio-dia até 3 horas da tarde. Agora, sabe que eu já ouvi dizer que o melhor horário para essa coisa da produção da vitamina D é exatamente esse horário? Isso é verdade ou é... É verdade. É verdade. Mas a questão é que são 20 minutos de exposição, né? Então, o ideal é 15 a 20 minutos por dia, né, em que o paciente possa expor a maior parte do corpo, ou seja, que esteja com uma camiseta, uma bermuda, né, para expor a maior parte de superfície corpórea. Então é uma exposição bem pequena, né? Não é aquela coisa de ir para a praia e ficar 3 horas debaixo do sol. Lagartixa. Exatamente. Meu Deus do céu. E é isso, né? Quer dizer, não deve estar de roupa. Se tiver de roupa, prejudica? Prejudica. Aí não vai ter o uso de absorção. protetor solar prejudica também. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque o melhor sol é o que dizem que é o pior sol para queimaduras, etc. O melhor sol para a produção de vitamina D. A gente não pode estar com protetor solar, não pode estar com roupa, então não pode ficar muito tempo mesmo, porque senão vem outras queimaduras e outras questões, como vocês aqui mesmo já colocaram. E apesar do Brasil ser um país tropical, tranquilo. Existe uma carência, por incrível que pareça, nas pessoas de vitamina D. Talvez por isso tudo que já foi comentado, o estilo de vida das pessoas, né? A vida aí agitada, sempre saindo de roupa dentro do carro, dentro do escritório, dentro de casa. E as pessoas, mesmo vivendo num país tropical, têm adquirido quantidade de vitamina D insuficiente. Que loucura. Legumes verdes, eles eles são fornecedores de cálcio, eles podem, por exemplo, sucos verdes, etc., podem substituir ou ajudar, até para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose? Os vegetais verdes escuros, como espinafre, eles têm uma quantidade de cálcio, não é igual ao leite e os seus derivados, a sardinha também, mas também não é na mesma quantidade. E aí, nesses casos de pessoas que têm intolerância, caso de crianças, né, às vezes que tem alguma doença e tem alergia ao leite de vaca, enfim, nos casos que é necessário uma suplementação de cálcio e a pessoa não pode tomar, a gente tem que fazer realmente o medicamento. Lembrando que é extremamente importante que essa suplementação seja feita com orientação médica, que não é porque é uma vitamina que ela não faz mal. Né? Então, a vitamina D, quando ingerida em excesso, né, por comprimido, ela pode levar um aumento do cálcio acima da normalidade e dar outros problemas, né? Assim como o cálcio também em excesso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, é fundamental que seja prescrito pelo médico. Equilíbrio, não tem jeito, é a palavra-chave, né? É a palavra-chave. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui, permitindo a gente falar sobre esse tema no programa de hoje. Acho que importantíssimo. Obrigada. Obrigada. Cada um de vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite. Isso aí. E olha, não esquece, 20 de outubro, dia que está aí designado para chamar a sua atenção sobre a osteoporose. Significa que o assunto é sério
e já pode ser considerado aí como uma questão até de utilidade pública, mesmo de saúde pública, e que a gente precisa cuidar. O recado está dado, agora é com você. Terminamos o programa com o Ministério Atitude cantando para a gente. Paz. Eu sei que dentro de mim existe uma força, é o poder da fé. Eu creio em Deus. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar. Eu tenho em mim uma força pra vencer, é o poder da fé. Vou buscar em oração, creio que Deus vai fazer muito mais além do que sonhei. Vou andar de fé em fé, em meio às aflições, a voz de Deus me encoraja a crer. Por isso eu falei, pra frente eu olharei. Eu sou daqueles que avançam. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar. Eu tenho em mim uma força pra vencer, é o poder da fé. Vou buscar, eu vou buscar muito mais além do que sonhei. Eu vou andar de fé em fé, vou andar de fé em fé, em meio às aflições, a voz de Deus me encoraja a crer. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. O meu saco, que um dia eu falei, tá legal, eu vou testar.